Stevens Wren. Boa noite. Muito obrigado, Banco do Brasil. Muito obrigado, Revista Trip. É um prazer muito grande estar aqui para poder falar sobre ciência para vocês, uma plateia tão grande como essa. E ainda mais interessante e importante para mim, porque eu sei que existe uma relação de vocês com o Banco do Brasil. E eu tenho uma relação com o Banco do Brasil que começou mesmo antes de eu nascer. Meu avô foi funcionário do Banco do Brasil, veio da Bahia para trabalhar no Rio de Janeiro, do Banco do Brasil. Meu pai começou a trabalhar no Banco do Brasil quando tinha 18 anos, só saiu quando se aposentou. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma foto tirada na década de 80, quando ele trabalhava no departamento cadastro, no banco, no centro do Rio. Eu tenho muitas lembranças dessa época. Eu lembro dos ternos que ele usava, e eu lembro do orgulho com que ele falava do Banco do Brasil, e fala até hoje, depois de aposentado. Essas lembranças, essas sensações, esses sentimentos, estão todos eles presentes no meu cérebro, dentro do meu cérebro. É sobre isso que a gente vai falar nos próximos 10 minutos, sobre o cérebro. Essa estrutura que pesa 1,5 kg, tem 86 bilhões de neurônios e fica boiando dentro da nossa caixa craniana. É por conta desse cérebro que a gente consegue vivenciar esse momento. Vocês estão me vendo, me ouvindo, eu estou vendo vocês também. E é sobre isso que a gente vai falar. Na verdade, o que acontece é que a nossa vida ela pode ser definida nas nossas escolhas e nas nossas lembranças. Tá? Isso tudo acontece no cérebro. E a tecnologia, a ciência avançou muito nos últimos anos que a gente consegue entender um pouco mais do que acontece aqui dentro. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo aí nessa imagem, a imagem da esquerda, ela é se alguém puder passar o vídeo para mim, por favor, ela é um conjunto de clipes, tá, que estão mostrando justamente esses vídeos acontecendo, e na direita o que vocês vão ver é uma imagem, da reconstrução dessa mesma imagem, tá, do clipe, só que agora através da atividade cerebral. Ou seja, de um lado você tem um vídeo, do outro lado você tem um clipe reconstruído através da atividade cerebral da pessoa. Em outras palavras, leitura do pensamento. Tá? As tecnologias todas de neuroimagem estão trazendo uma série de insights interessantes para a gente e uma série de surpresas em relação a como funciona o cérebro. Por exemplo, aí você pode ver, você tem uma reconstrução do cérebro, né, em azul, e esses pontinhos vermelhos e amarelos são atividade cerebral acontecendo. São processos acontecendo, informações transitando por essas partes do cérebro. E por conta desse tipo de tecnologia, a gente sabe hoje, por exemplo, que a generosidade, que o altruísmo, eles estão relacionados a centros de prazer. Toda vez que uma pessoa faz um ato generoso, quando ela faz o bem, quando ela doa para alguém, ela ativa as áreas de prazer. O que isso significa? Significa que o prazer está relacionado, obviamente, a um tipo de seleção. E se isso está preservado, significa que fazer o bem faz bem. E fazer o bem foi importante para a espécie humana chegar onde chegou. É claro que hoje em dia a gente se perdeu um pouco nisso, principalmente no Brasil. É importante a gente retomar a importância da generosidade, da doação, do fazer o bem. Uma curiosidade, esse trabalho foi feito por um brasileiro, há 10 anos atrás, o Jorge Moll. Tá? Uma outra questão também que foi muito interessante, que foi descoberta por conta dessas técnicas de neuroimagem, é que o cérebro de mãe não tem gênero. O que significa isso? A gente vai entender na próxima imagem. O que vocês estão vendo aí é uma representação de um cérebro de uma mãe, e ela está ouvindo e está vendo o filho. Tá? E ela está recebendo esses estímulos, e quando isso acontece, essas áreas do cérebro ali na base, que estão coloridas, começam a ficar ativadas. Tá? Se você pega um pai, não necessariamente isso acontece. Mas olha que interessante, fizeram um experimento, quanto mais tempo o pai fica em contato com o filho, mais essas áreas são ativadas. Ou seja, o tempo de relação dos pais com os filhos faz com que você tenha um cérebro de mãe, mesmo sendo pai. Isso é muito importante e tem toda uma implicação social desse achado. Tá? Tem uma coisa que eu lembro muito, a primeira vez que eu entrei no Banco do Brasil, quando meu pai trabalhava na 1º de Março, que hoje em dia é o Centro Cultural Banco do Brasil. O prédio é incrível, né? O prédio é muito bonito. Eu lembro, eu tinha 7 anos, fui passar uma tarde com ele lá, e eu lembro de entrar, ver aquelas portas imensas, pé direito alto, e sempre achei aquele prédio incrível. E depois fui várias vezes lá por conta de exposições. Mais recentemente, já adulto, eu me deparei com uma maquete do Banco do Brasil. E eu pude perceber uma série de detalhes no prédio que eu não via quando eu estava de frente para o prédio real. E é isso mais ou menos que a gente faz no laboratório. A gente cria maquetes do cérebro, tá? Mas são maquetes vivas e que crescem.
Tá? São, na verdade, avatares biológicos do cérebro humano. Como é que a gente faz isso? A gente pega um pedacinho de pele, podia ser de qualquer um daqui de vocês, e a gente transforma esse pedacinho de pele em tecido nervoso, em tecido neural. E esse tecido neural ele cresce e se desenvolve e fica equivalente ao cérebro de um feto com 2 meses de gestação. Tá? E o que vocês estão vendo na próxima imagem são justamente esses mini-cérebros organoides cerebrais. A gente fez isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O nosso grupo foi o primeiro no mundo, usando essa tecnologia, a mostrar uma relação entre o vírus Zika e a microcefalia. Esse achado foi muito importante e ajudou a pautar não só o Ministério da Saúde, mas a Organização Mundial da Saúde em relação à epidemia, cujo epicentro foi no Brasil. É importante ressaltar aqui o seguinte, o nosso grupo não foi o único que fez isso. Há centenas de trabalhos científicos publicados e feitos no Brasil que ajudaram a entender o vírus Zika, a epidemia e as arboviroses. Por isso eu queria muito que a gente saísse daqui com uma máxima que eu acho crucial. A ciência é forte e o Brasil precisa de ciência forte. Um país forte precisa de ciência forte. Um país forte precisa de ciência forte. Bom, mas o cérebro ele não é só essa massa cinzenta, o cérebro também é corpo. E tudo que a gente faz com o nosso corpo acaba também interferindo no cérebro. Por exemplo, exercício físico. Fazer andar, correr, exercício aeróbico, mexe com os nossos músculos, a gente sabe disso, mexe também com a nossa capacidade cardiorrespiratória, mas mexe também com o nosso cérebro. Fisicamente, altera o nosso cérebro. Tá? O que vocês estão vendo nessa imagem aqui é um pedaço do cérebro em que essas estruturas que parecem árvores coloridas, minha filha fala que parecem cebolinhas, mas são estruturas que, na verdade, são neurônios que nasceram por conta do exercício físico. Esses neurônios que nasceram, isso a gente chama de neurogênese, são cruciais para o aprendizado e para a memória. Tá? Então, o cérebro ele pode ser alterado por conta do que a gente faz no nosso corpo. Tá? Cérebro é corpo, corpo é comunidade. O que isso significa? A gente tem, formando o nosso corpo, 40 trilhões de células. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo condomínio, a gente tem 40 trilhões de outras células, de outros micróbios e micro-organismos que vivem junto com a gente aqui. Tá? E esses micro-organismos, esses micróbios que estão na nossa pele, no nosso intestino, eles interferem com o nosso cérebro. Tá? Eles influenciam o nosso cérebro, eles influenciam a nossa maneira de pensar e de agir. Então, vou deixar uma pergunta para vocês aqui. Quem controla quem? Isso a gente não sabe ainda muito bem. Bom, mas o cérebro, na verdade, ele é mais do que o corpo. Por quê? Porque a tecnologia está nos permitindo fazer isso. Tá? Quem quer que, hoje em dia, diariamente, não sai do corpo e vai para outro lugar? Tá, vai conversar com um colega que mora em outro país, ou vai se juntar, tá, por conta de toda essa tecnologia, e extrapolar os limites do corpo. Tá? Isso a gente vai chegar numa situação que é simples hoje em dia, né? A gente está falando de celular, mas essa interface cérebro-máquina ela é muito importante e vai revolucionar completamente, já está revolucionando toda a sociedade. Tá? A ponto de que a gente pode chegar numa situação que a gente vai ter a chamada Brain Nets, que são todos esses nossos cérebros conectados na internet. Isso é importante, a gente pode fazer coisas muito interessantes a partir disso, pode ter ideias para salvar o planeta, pode fazer coisas muito generosas por conta da tecnologia, por conta dessa relação da tecnologia com os nossos cérebros. Na verdade, essa tecnologia vai mudar a nossa maneira de sentir, de pensar e de se movimentar. E a gente pode, inclusive, chegar num momento tá, em que esse cérebro vivo, biológico, esse cérebro matéria cinzenta, vai se fundir com a matéria inorgânica, com o computador. Nesse momento, a gente pode chegar no que a gente vai conhecer como singularidade. Tá? Eu não tenho como garantir para vocês quando e se isso vai acontecer. Na verdade, ninguém tem. Só o tempo vai dizer. Enquanto isso não acontece, a gente tem que viver com o que nos faz mais humanos, que são as relações pessoais e são as memórias. Assim como meu pai faz, aí cercado por todos os seus filhos e netos. Isso é que é ser feliz. Muito obrigado.